Bom, dando continuidade, peço que se junte a nós Tiago de Souza Alves Pereira. Tiago vai receber novamente o Gustavo Rezende para falar sobre tratamento estatístico das doses de ruído em um setor de produção industrial por meio da ferramenta Expostats. Boa tarde a todos. Todo mundo já almoçou, né? Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Desejar um excelente retorno para os estados de origem de cada um, né? Agradecer por terem ficado aqui conosco esses 3 dias. Eu vou moderar o painel do Gustavo Rezende, higienista ocupacional certificado, no qual o tema será o tratamento estatístico das doses de ruído em um setor de produção industrial por meio da ferramenta Expostats. Expostats, portuguesado, né? Eu gostaria de convidar o Gustavo. Vou chamar você, Gustavo, a caráter mesmo, daquela vozona, né? Venha cá, meu querido Gustavo Rezende. Ele disse que ia fazer isso mesmo, e fez. Sem problema, tá, cara? Bom, meus caros, vamos lá novamente. Esse é um trabalho técnico desenvolvido. Eu tenho, já não é de hoje, tentado utilizar algumas ferramentas de tratamento estatístico de dados para poder, à medida do possível e dentro da realidade, aplicá-las no contexto da higiene ocupacional. Com a ferramenta Expostats não foi diferente. Eu tive contato com ela há algum tempo através do Jérôme Lavou, da Universidade de Montreal, e junto com alguns colegas debatido sobre ela e tentando aprender mais sobre a aplicabilidade dessa ferramenta. Logo, meus caros, o objetivo dessa ferramenta é fazer uma análise estatística dos dados. Entretanto, eu tenho uma observação a fazer antes da gente entrar mais a fundo no tema desse trabalho. A ferramenta Expostats, ela foi desenvolvida considerando a prior os dados de exposição aos agentes químicos. Então, ela foi modelada pensando em uma análise bayesiana de dados voltadas para a parte de componentes químicos, avaliações quantitativas de agentes químicos. Porém, isso aconteceu com uma distribuição fracamente informativa. Logo, guardadas as ressalvas desse trabalho, a tentativa foi de aplicá-la em avaliações de ruído ocupacional, evidentemente considerando a parcimônia e a cautela na utilização desses dados, algo que eu alerto vocês sobre isso, mas que existe a possibilidade pelo fato de nós termos tido cuidado de trabalhar com energia linear, ou seja, através dos cálculos de dose, e a partir do tratamento dessas doses, nós obtivemos os valores em nível de pressão sonora em escala logarítmica, em dBA. Essa observação é importante para alertá-los em relação ao uso da ferramenta e que, independente da ferramenta utilizada, nenhuma delas, absolutamente nenhuma, substitui o julgamento técnico profissional e a cautela que nós, higienistas ocupacionais, devemos ter ao usar qualquer tipo de modelagem, qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de sistema, seja ele qual for. E aí, resgatando algumas participações que eu tive em fóruns para falar sobre o tema, eu me lembrei de um debate que havia sido colocado no próprio fórum do Expostats, onde o Peter ele havia falado que os dados plotados em relação ao desvio padrão geométrico do ruído em relação às coletas de agentes químicos no ar não haviam apresentado resultados muito diferentes em termos de distribuição dessas informações. Como eu disse, é uma ferramenta que pode ser utilizada e, guardadas as proporções, a gente consegue aplicá-la nas avaliações de agentes físicos, nesse caso do ruído, mas é claro que ferramentas como o do NIOSH, que permite você criar um banco de dados a prior, que você possa trabalhar diretamente com ruído, são alternativas que hoje têm se apresentado também muito válidas na análise quantitativa e tratamento estatístico dos dados.
Bom, então a contextualização do problema diz respeito a uma indústria que é uma fabricante de ferramentas, né, de máquinas e ferramentas pneumáticas, onde nós fazemos esse serviço de higiene ocupacional, e foram feitas avaliações quantitativas. Essas avaliações quantitativas elas já têm sido feitas há algum tempo, porém sempre com valores muito limitados. A gente sabe que muitas vezes para você fazer uma avaliação, uma única avaliação, o processo de convencimento e a abordagem elas são difíceis, né? Não é sempre que a gente consegue que as empresas façam esse tipo de investimento. E em alguns casos é possível você ir além e através disso conseguir fazer uma coleta, uma amostragem mais significativa, mais representativa, e assim tentar, através disso, implementar alguma modelagem estatística dos dados. Porém, isso gera sempre uma série de questões quanto à aplicabilidade desses resultados. Haja vista que nós temos o programa de gerenciamento de riscos, o programa de conservação auditiva, laudos técnicos, como o laudo de insalubridade na esfera trabalhista e o LTCAT na previdenciária. E qual desses resultados nós devemos usar? Muitas vezes é feita uma superestimação das exposições quando as empresas resolvem usar o maior resultado. Quem aqui já se deparou com isso? Aposto que muitas vezes, né, as empresas optam por usar o maior valor de dose e, consequentemente, o maior LAVG, o maior NE, o maior NEM, e isso vai acabar superestimando a exposição, trazendo um valor de dose maior do que realmente ele é, e as implicações que nós já sabemos na esfera trabalhista e previdenciária costumam ser altíssimas em termos de tributação e pagamentos de adicionais. E existem abordagens para esse tipo de tratamento. Vocês já viram aqui nas apresentações alguns deles, mas existe o MVUE, o Percentil 95, o TL 95-95, o TL 95-70, a gente fala de média geométrica, média aritmética. Existem várias abordagens que podem ser usadas, cada qual com as suas limitações, algumas ultrapassadas, mas sempre como uma ferramenta de apoio, e não como algo que vá, de uma forma geral, tomar a decisão por ti. A decisão sobre o julgamento técnico é principalmente responsabilidade do avaliador, do higienista ocupacional, do engenheiro de segurança, do profissional que está conduzindo esse trabalho. Bom, e nós trabalhamos com estatísticas que buscam ser descritivas, paramétricas e que possam apresentar esse resultado, né, para que nós possamos, então, tomar as medidas de proteção cabíveis. A estatística bayesiana, ela tem uma fundamentação que está permeada pela incerteza dessas avaliações. Nós temos um conhecimento prévio, por exemplo, eu posso fazer aqui uma metáfora. Eu vou hoje aqui em São Paulo e vejo o céu nublado. Qual a percepção que eu tenho? Que pode chover. Mas à medida que eu vou obtendo mais informações sobre temperatura, velocidade do ar, umidade relativa, eu vou tendo dados com diferentes hipóteses que vão posteriormente me dar uma nova informação, uma nova crença sobre a possibilidade de algo efetivamente acontecer. Então, baseado nesses dados que eu recebo, que eu falo de verossimilhança, eu vou posteriormente analisar se aquilo que eu esperava, aquilo que eu tinha como crença anterior, realmente ela vai se concretizar, ela vai acontecer. Então, quando a gente trabalha com essa análise da distribuição estatística dos dados, usando a fundamentação bayesiana, nós estamos aplicando essas etapas baseado no conhecimento que nós temos, nos dados que serão produzidos e, posteriormente, na análise dos resultados para verificar a correlação com o nosso conhecimento anterior.
Ideia de César, o que é de César? Eu sempre falo que essa ferramenta da ExpoStats, eu dou crédito muito ao Jérôme Lavaux pelo trabalho. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele na conferência da AIA do ano passado, em Columbus, Ohio, e realmente a ideia foi desenvolver uma ferramenta que pudesse, com o avanço das metodologias, aplicar esses modelos bayesianos junto com os conhecimentos que nós temos hoje de distribuição estatística na higiene ocupacional, para que o profissional pudesse ter uma nova ferramenta, né, uma nova abordagem para tomar ali um julgamento técnico profissional. Aqui é só um overview da homepage da ferramenta do ExpoStats. Então, ela é muito parecida com a planilha Stat, de alguma forma, né? Quando a gente olha para a página inicial, a gente consegue ver algumas semelhanças entre elas, mas você não vai fazer o download da planilha em si, você pode utilizá-la online no site da ExpoStats, ou então você pode até usá-la offline também, mas direto ali no link dela. E existem ferramentas, existe uma abordagem mais simples, né, opções mais simples, e também abordagens mais sofisticadas da planilha que você pode usar no próprio site desenvolvido pelo Jérôme. Bom, mas indo direto agora à aplicação prática, nós fizemos uma campanha de medição nessa empresa, localizada aqui em São Paulo, onde foram feitas avaliações de ruído, né, dosimetrias de ruído, durante as atividades habituais dos trabalhadores de um GES denominado como operadores de produção. Esse GES é um GES que nós já tínhamos construído em função da exposição, não é aquele GES setorial que você alimenta por conta do RH, era um GES que nós entendemos qualitativamente na época ser bem definido. E através disso nós realizamos 6 dosimetrias de ruído, de forma randômica, aleatória, com os profissionais que constituem esse grupo de exposição similar. Porém, para fazer isso, nós usamos a ferramenta do random.org. Para quem já assistiu às minhas lives, viu eu fazendo uso dessa ferramenta para o planejamento de avaliações ao longo de um determinado calendário. E não foi diferente aqui, nós selecionamos datas aleatórias dentro de um intervalo onde essas campanhas de medição elas aconteceram, desde o início de novembro do ano passado até a metade de fevereiro desse ano, dividindo ali esses dias de uma tal forma que nós pudéssemos ter amostragens representativas. E, posteriormente, os membros desse GES eles foram inseridos, né, nessa planilha, para que depois fosse feita uma dosimetria, né, de uma forma totalmente aleatória e não enviesada. Então, eu não quero especificamente fazer a medição nele, nela, em outra pessoa. Não, eu não quero ter nenhum tipo de viés. Eu quero selecionar um público dentro desse GES que seja alguém que vá realizar uma atividade habitual, que faça parte da descrição do cargo dos profissionais desse grupo de operação e produção desse setor industrial. Evidentemente que fazendo essa avaliação quantitativa, nós obtivemos o valor da dose projetada. A dosimetria de ruído, como eu sempre digo, ela nunca precisou durar 75% da jornada. A NHO 01 é bem clara quando ela diz que a dosimetria deve durar durante um período representativo dos ciclos de exposição ao ruído e, posteriormente, caso seja necessário, essa dose ela será projetada. E aí, com a projeção dessa dose, nós encontramos o valor do nível de exposição em dBA e o nível de exposição normalizado de cada uma dessas avaliações. E aí vem o desafio, né? Qual valor utilizar? As empresas se deparam muitas vezes com essa situação. O SESMIT não sabe o que fazer. Gustavo, qual dessas avaliações, seja para agentes químicos ou para o ruído, deve ser informada no LTCAT, deve migrar para o perfil profissográfico previdenciário? Aí que entra, então, a abordagem estatística, para que, através desse conjunto de dados, nós possamos extrair um resultado que seja representativo desse conjunto de medições. Lembrando sempre que
o tratamento estatístico desses dados foi feito com base na dose de ruído, na energia linear. Eu não usei uma escala logarítmica, os valores em decibel na planilha, para gerar os valores do percentil 95 e da média aritmética que vocês verão em breve. Bom, feito isso, nós obtivemos o valor de estatística descritiva. Nenhuma das avaliações ultrapassou o limite de exposição ocupacional, sempre lembrando que, para o ruído, o limite absoluto é o valor de 100% da dose, que evidentemente numa jornada de 8 horas equivale a 85 dBA. Todavia, eu sempre gosto de ressaltar que esse valor, pensando na esfera trabalhista, ele é diferente de 85 dBA quando nós temos jornadas de trabalho inferiores ou superiores a 8 horas. Por exemplo, numa jornada de 12 horas de trabalho, muito comum no offshore, no segmento offshore, 100% da dose equivale a um nível de exposição de aproximadamente 82 dBA. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado ao fazer o julgamento técnico e primeiro se basear sempre no valor da dose. Mas, vemos aqui, então, que nenhum valor ultrapassou o limite de exposição ocupacional. Nós obtivemos um valor de média aritmética de 45,2%, uma média geométrica de 38,1% e um desvio padrão geométrico de 1,9% adimensional. Sempre lembrando que a média geométrica ela tende a subestimar a exposição. E se, por exemplo, uma dose fosse igual a 0, partindo do pressuposto que se um dos resultados que eu obtive fosse igual a 0, ou seja, em nenhum momento o limiar de integração de dose ele fosse alcançado, essa dose não produziria nenhum resultado. A minha média geométrica seria igual a 0. E, além disso, a média geométrica, além de subestimar a exposição, quando o desvio padrão geométrico é muito alto, na casa de 3,5, por exemplo, o valor da média geométrica chega a ser menor do que a metade da média aritmética. Ou seja, à medida que o DPG aumenta, a incerteza que você tem em relação à média geométrica é muito alta. E a gente costuma ver bastante o pessoal ainda fazendo uso da média geométrica como um parâmetro de tomada de decisão. E quando nós vamos analisar os resultados que eu tenho na ferramenta do ExpoStats, a gente pode ver aqui que nós temos um gráfico de regressão linear e os dados eles ficaram muito próximos à reta, né? Eu não tive ali uma grande dispersão e de certa forma, como o valor do desvio padrão geométrico ele não foi superior a 2,5, não foi um valor extremamente alto, eu tenho uma similaridade das exposições daqueles membros que compõem o grupo. Então, isso me deu uma confiança para poder trabalhar com os resultados. E, posteriormente, fazendo a análise do diagrama de caixa, box plot, a gente pode ver também os quartis, né, de distribuição desses resultados. Então, nós temos os valores aqui que ficaram na casa de 25%, perdão, o Q1 aqui, o primeiro quartil, que fica aqui embaixo, ele é representado pelo percentil 25, aqui no meio nós temos a linha mais espessa do gráfico que corta aqui ele basicamente ao meio, e aqui em cima Q3 a gente tem o percentil 75, né? Então a gente tem essa distribuição dentro da caixa, no diagrama de caixa, e alguns outliers que ficam fora aqui da caixa propriamente dita, né? Então os valores eles foram distribuídos dessa forma, com alguma variação, mas ainda assim, dados que nós tivemos confiança em fazer o uso para poder, posteriormente, fazer uma análise aqui do percentil 95. Bom, e qual era a nossa ideia? Era verificar se o nosso conhecimento anterior às avaliações quantitativas poderia ser atendido. O que se consistia esse entendimento? De que as exposições ocupacionais, a probabilidade de superexposição não poderia ser superior a 5%. Então, nós estabelecemos um controle muito rígido. Nós não queríamos que o valor de superexposição estimado com base nos valores da dose, em termos do percentil 95, ultrapassasse
mais de 5% da chance de superestimação das exposições. Ou seja, qualquer valor de probabilidade superior a 5% já caracterizaria essa exposição como mal controlada. E tendo como base o uso do percentil 95, nós efetivamente ficamos com um valor muito alto. Quando vocês, ficou um pouquinho pequeno, evidente, mas quando a gente analisa aqui a gestão das incertezas da exposição, a gente consegue verificar que esse valor ele foi de 68,5%. O que, analisando nesse gráfico aqui, que parece um velocímetro, a gente consegue enxergar que essa linha aqui, ela representa o valor de 68,5, ou seja, a probabilidade de superexposição, ela chegou a quase 70%, baseando-se no valor da dose do percentil 95. E isso é uma coisa que impacta muito as empresas pelo uso de descritores estatísticos que, mesmo tendo valores abaixo do limite de exposição ocupacional, mas quando analisados junto com seu desvio padrão, acabam devolvendo para a gente uma estimativa de superexposição, repito, mesmo que nenhum dos valores individuais tenha ficado abaixo do próprio limite. Bom, além disso, se vocês forem verificar aqui mais abaixo na tela, veremos que o valor da dose do percentil 95 foi de 122%. Essa foi a estimativa, com intervalo de credibilidade entre 69,4% a 361%. Então, são valores muito altos, tendo em vista o impacto da nossa legislação quando se produz um resultado dessa magnitude. E, posteriormente, a ferramenta ela também te apresenta uma distribuição sequencial das doses de ruído. Quando nós analisamos essa interação, existem ali 250 pontos que foram gerados com base nos valores que nós obtivemos. E aí vocês podem perceber que eu tenho ali na cor azul a linha que simboliza o percentil 95. Logo abaixo eu tenho essa linha tracejada em pontos que representam o limite de exposição ocupacional e os dados que ficaram abaixo do limite e os resultados que ficaram acima do limite e também acima do percentil 95. Alguns resultados ficaram acima, mas apesar de serem poucos resultados, ainda assim são resultados inaceitáveis, considerando os parâmetros rigorosos que nós adotamos na ferramenta, ok? E a dose, como eu já tinha informado, ela apresentou um valor de 122%, e isso aqui na distribuição log normal, com essa cauda aqui tendendo para a direita, a gente pode enxergar aqui que o valor do percentil 95 ele está nessa linha azul, enquanto que o limite está aqui tracejado em cima do valor de 100%. Mais uma vez demonstrando, então, que essa exposição ela é inaceitável, considerando os critérios que nós adotamos. Bom, e baseado nisso, nós também fizemos uma análise do gráfico de risco com base na probabilidade. E para isso nós usamos o livro da Estratégia de Avaliação, de Avaliar e Gerenciar Exposições Ocupacionais, traduzido pela BHO, fazendo uma separação em categorias, 1, 2, 3, 4 e 5, cada qual com um valor e percentual específico, para que nós pudéssemos analisar agora qual era a probabilidade do valor que nós obtivemos estar acima das faixas recomendadas pela AIA. E vendo o slide a seguir, nós conseguimos verificar que, pela categorização de riscos, a probabilidade de nós termos uma exposição acima do limite, ela é de 74,8%. É muito alta, ok? Então a gente pode verificar que os resultados eles ficaram mais concentrados nessa região, acima do limite, e 25,2% entre 50% a 100%, ou seja, acima do nível de ação. E aqui desprezível 0,04% abaixo do nível de ação. Vejam só, meus caros, isso mais uma vez traz à tona valores extremamente altos, baseado no critério de julgamento que nós
tivemos do percentil 95, estimando que seria aceito apenas 5% de tolerabilidade de superexposição. E esse resultado, ele consequentemente traria um reflexo para a empresa, e por conta disso, né, não apenas baseado no P95, nós analisamos como que seria o impacto dessa dose em termos da geração do nível de exposição e do nível de exposição normalizado. Então, sem me alongar muito, mas vocês podem ver a fórmula do nível de exposição, considerando o fator de troca Q5, essa dose sendo utilizada numa jornada de 480 minutos, produz um valor de 86,5 dBA. E, consequentemente, por se tratar de uma jornada de 8 horas de trabalho, o valor do nível de exposição normalizado vai ser o mesmo. Eu não vou entrar aqui em polêmica, tá? Se você vai usar o fator de troca Q5 ou o fator de dobra Q3. Aqui vocês podem perceber que eu usei a constante de 16,61, o que traz à tona o fator de troca Q5, mas, independente disso, o resultado ele ficou acima de 85 dBA, e nós sabemos as implicações tributárias que isso traz em relação à fiscalização da Receita Federal, principalmente pensando no ato declaratório interpretativo número 2 da Receita Federal, que vai acompanhar a área 664-335 do Supremo Tribunal Federal. Então, nós sabemos como isso gera um impacto tributário muito grande para as empresas, e vemos como que o uso do percentil 95, considerando os critérios de tolerabilidade que nós adotamos, eles trazem uma consequência bem problemática para essa empresa, que foi o nosso objeto de estudo. E, por fim, nós geramos os mesmos resultados agora, pensando na média aritmética. Eu sei que pode parecer estranho, mas é possível nós trabalharmos com a média aritmética, lembrando que nenhuma medida de tendência central, isoladamente, ela deve ser adotada como um critério de julgamento de dados. Eu estou trazendo apenas aqui as observações que eu tive usando essa ferramenta, assim como nós temos outras observações e conclusões extraídas de outros modelos. Pegando aqui como gancho a média aritmética, nós ainda tivemos um valor de incerteza do modelo bayesiano, onde a probabilidade do critério de aceitabilidade ser atendido, ele ainda não ficou menor que 5%, ele ficou aqui em 6,28%. Isso significa que, mesmo usando a média aritmética, nós ainda tivemos uma superexposição, mesmo que agora baixa quando comparado ao nosso critério de tolerabilidade. E, mais uma vez, né, esses dados eles foram apresentados, inclusive, também, por curiosidade, a média geométrica, aqui embaixo, ela é apresentada junto com a média aritmética. Então, você tem aqui alguns parâmetros de média geométrica que podem ser também analisados em paralelo, apesar da não recomendação. E quando a gente analisa agora a interação dos resultados produzidos, a gente percebe que a média geométrica ela produz um valor de dose muito menor do que quando comparado com o percentil 95. Nós podemos ver agora nesse gráfico que o limite de exposição ocupacional ele está aqui, e a média aritmética, representada por essa linha verde, praticamente ali próxima ao nível de ação, que é 50% da dose. Nós produzimos uma média aritmética em termos de dose de 49,5%, então foi um valor que ficou ali bem próximo do nível de ação absoluto para o ruído contínuo ou intermitente. E quando nós analisamos ali a tolerabilidade em relação aos critérios da faixa de risco da AIA, nós tivemos ainda um critério de superexposição, haja vista que o valor de 6,28% de probabilidade ficou acima do valor de 5%, que era a tolerância máxima admitida, né, com base no uso da ferramenta. E usando o valor da dose obtido pela média aritmética, o resultado produzido do nível de exposição foi de 79,9 dBA, considerando a jornada de trabalho de 8 horas, e, evidentemente, com base nessa mesma jornada de trabalho, o NEM ele não vai ter nenhum valor diferente desse, né? Já que a jornada de 8 horas, o NEM vai ser igual ao NE. Mas percebam que
usando uma medida de tendência central, nós pudemos obter aqui um valor muito inferior ao primeiro e, consequentemente, ao invés de estarmos acima do limite, aqui nós temos uma exposição abaixo do nível de ação, e pensando principalmente em um país onde há implicações tão severas em termos de tributação, como é o cenário atual, isso realmente tende a beneficiar as empresas em relação ao fisco, ok? Lógico que, a partir disso, nós teremos uma conclusão, e a principal delas tem a ver com a proteção da saúde do trabalhador. Nós devemos fazer a seleção de modelos que possam assegurar valores que efetivamente protejam a saúde do trabalhador, em termos de proteção auditiva, que possam ser usados como parâmetro na seleção dos protetores auditivos e que, acima de tudo, sejam equilibrados. Por isso que abordagens como nós temos na Sociedade Belga de Higiene Ocupacional, ou então no INSST da Espanha, onde nós temos ferramentas baseadas na norma EN 689, né, da União Europeia, para que nós possamos fazer o tratamento estatístico dos dados, baseando-se no critério do TL 9570, são abordagens que precisam ser bem estudadas e aplicadas para que você possa fazer uma análise criteriosa desses resultados e, ao mesmo tempo, não produzir valores que estejam muito acima do limite, o que inviabiliza muitas vezes o nosso trabalho técnico e a forma como a gente vai fazer essa abordagem nas empresas, mas que também não seja superficial ao ponto de nós termos ali medidas de tendência central que nada contribui para com o debate e a análise técnica desses resultados. Aqui estão as referências bibliográficas e um agradecimento especial aí ao meu amigo Marcos Braga pelas dicas e orientações que ele me deu sobre o trabalho. É isso, meus caros. Bom, pessoal, o QR Code está no crachá de vocês. E vai aparecer aqui também, para quem tiver interesse em fazer as perguntas. Acredito que o Gustavo também se dispõe a saná-las também através das redes sociais dele, ou então nos corredores, né? Tem uma pergunta aqui, Gustavo, muito interessante, do mestre Gilmar Trivelato, e o mestre diz o seguinte: qual a sua opinião sobre a abordagem da ISO 9612 para tratar dados de exposição ao ruído? A única norma que eu conheço acerca desse tema específico é a 9612, para fazer essa avaliação estatística das doses de ruído. Eu ainda não tenho aplicado ela, Gilmar, não conheço ela profundamente. Se eu falar que eu conheço, vou estar mentindo aqui, mas é a única hoje que eu vejo que trata desse assunto especificamente, né? A gente trabalha sempre com os valores de dose, né? A dose representativa da jornada de trabalho, e através dela a gente faz esse tratamento estatístico, mas eu ainda não cheguei a aplicá-la. Realmente, nesse caso, eu pesquisando sobre a ExpoStats, eu vi a ISO 9612, analisei, li o texto dela de forma bem superficial, mas não cheguei a aplicá-la ainda, meu caro, de uma tal forma que eu possa ter uma opinião mais concreta sobre isso. Tá bom? Então é isso, meu amigo. Só uma perguntinha e vamos dar sequência, né? Que o tempo já está um pouquinho apurado, já tem bastante pessoas aí, vão precisar de retornar ainda hoje. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, te parabenizar pelo trabalho técnico fantástico e queria saber se você queria deixar alguma mensagem para todos aí em relação a essas questões dos tratamentos estatísticos. Se você, além de você trabalhar com uma ferramenta que, em certas circunstâncias, ela é mais restritiva, e se existe alguma maneira aí, ou uma outra ferramenta que poderia se equiparar a essa mais restritiva também. Na verdade, as ferramentas, você pode, inclusive na ExpoStats, escolher o seu critério de tolerabilidade.
mas quanto maior for ele, menos rigoroso você é no julgamento dos dados. Então, tudo vai depender também do critério que você adota em relação ao rigor que você quer dar ao seu julgamento técnico final. Evidente, quando eu até fiz o curso de estatística lá na AIA, conversando com alguns dos docentes, né, o Mohnhausen, enfim, entre outros, eu tive a oportunidade de compartilhar como que aqui no Brasil a gente não tem ainda nenhuma norma que trate desse assunto de uma tal forma que ela possa ser aplicada, né? E se tratando de um país, Tiago, onde nós temos indexado aos valores de concentração e dose adicionais vinculados a ele, como é o adicional de insalubridade e as questões de aposentadoria especial, a partir do momento que você trabalha com percentis tão rigorosos e que aumentam esse sarrafo da tomada de decisão, o peso que você tem disso para essa parte, repito, tributária nas empresas é muito alto. Pensando na prevenção, evidente, a gente vai fazer sempre uma análise que preze por isso, né? Então, contudo, como consultores, a gente tem que ter esse equilíbrio e saber encontrar um ponto, né, que seja factível para todas as partes. Mas, repito, as próprias ferramentas elas permitem que você adote um critério de tolerabilidade mais brando e, como eu coloquei na conclusão, o TL 9570, que é um critério que eu gosto bastante, ele me parece mais adequado, inclusive como está até no nosso PGP, como foi bem mencionado no primeiro dia aqui. Perfeito, Gustavo. Tenho mais uma perguntinha aqui do Bruno. Qual a sua visão, se possível, sugestão para que os consultores consigam convencer os seus contratantes, eu acredito, a realizar em primeiro momento a avaliação qualitativa e depois investir na avaliação quantitativa? Olha, Bruno, lá na consultoria eu tenho lidado com empresas de maior porte, o que não representa nem de perto a maior parte das empresas que nós temos no Brasil. Eu tenho vendido isso como uma segurança jurídica para as empresas, num primeiro ponto, para proteger a saúde dos trabalhadores, e no segundo ponto, que uma análise mais técnica e mais acurada, ela vai fornecer um resultado para que você possa ter uma conclusão mais assertiva. Pessoal, hoje se você sair aqui em São Paulo e ver uma temperatura muito quente ou muito frio, a impressão que você vai sair, não sendo aqui do estado, é que São Paulo tem um clima como esse. Se você vier aqui mais vezes ao ano, você vai ver como o nosso clima ele é realmente. Então, uma única amostra, na imensa esmagadora parte dos casos, ela não vai ser representativa. E quando a gente pensa nisso, nós temos que ter o entendimento, Tiago, que isso causa um impacto muito grande, porque toda medição ela é uma aproximação da realidade. E quando você só tem um dado para lançar, isso é muito pouco. Então, eu tenho trabalhado no convencimento das empresas, em termos de investimento, para que essas avaliações elas possam ser mais precisas e, consequentemente, como eu disse, além de proteger os trabalhadores, você vai conseguir elaborar laudos e programas, como o PGR e o PCA, com muita mais qualidade. Só que isso passa por tudo o que eu mencionei até na palestra anterior. Fazendo uma boa PR de higiene ocupacional, essa avaliação qualitativa, você vai conseguir determinar muitas vezes, principalmente no caso dos agentes químicos, se essa avaliação ela é realmente necessária ou não. Tem muitas empresas jogando dinheiro fora, fazendo avaliação de agentes químicos que todos os anos estão abaixo do seu respectivo LQ, enquanto uma exposição mais significativa, que merecia esse tratamento estatístico, ela não é feita, e ano após ano a empresa continua fazendo uma única medição. Então, o nosso approach, a abordagem que a gente usa, tem que mudar em relação a isso também. Perfeito. Acho que o caminho certo aí é justamente o equilíbrio, né? A ferramenta ela tem justamente esse papel, e esse equilíbrio na busca por meio da aplicação dela é justamente para não chegar nessa situação de você inchar a empresa também, né? Sim, consequentemente. Do ponto de vista financeiro, em relação às fiscalizações, né? Bom, Gustavo, é isso. Obrigado aí. Tudo de bom.